Não a vemos, mas todos os dias ouvimos falar dela. A economia está em todo lado. Das subidas e descidas das taxas de juros à ida rotineira ao supermercado, das poupanças que amealhamos aos produtos que as empresas exportam e importam, há um enorme conjunto de fatores que mexem com as nossas carteiras e com as contas do país. Economia. Quantos conceitos cabem nesta palavra? O estratega de Bill Clinton afixou em todos os sítios de campanha a frase "é economia, estúpido". Em Portugal, a discussão económica está normalmente associada aos problemas sentidos pela população, como empregos instáveis, salários baixos e fraco poder de compra. Mas, em meio século de democracia, o nível de escolaridade da população deu um salto. Transitámos de uma economia agrícola e industrial para uma economia assente nos serviços. Abrimos as nossas fronteiras e hoje exportamos mais do que nunca. Como chegámos até aqui? Nós, quando estamos em grandes dificuldades, nós mostramos a excelência do país. Em 50 anos, atravessámos 7 crises económicas. Tantas que há quem pense que o país tem vivido numa crise constante. A mais recente ainda está na memória de todos. Em 2020, a economia paralisou devido à pandemia. Foi uma quebra dramática, mas breve. Antes disso, outra crise mais profunda eclodiu em 2008. Foi uma crise financeira internacional cujas ondas de choque atingiram todo o mundo, incluindo Portugal. A dívida pública alcançou valores demasiado altos e a capacidade do Estado para honrar os seus pagamentos foi posta em causa. A Troika, formada pelo Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, teve de entrar em cena para resgatar o país. O desemprego e a imigração dispararam. Esta crise de 2010 começa com os problemas nos mercados da dívida pública, em Portugal, na Grécia e também na Irlanda. É uma crise que se caracteriza por um aumento muito grande nas taxas de juros da dívida pública, que levam a que estes países tenham de encetar programas de grande austeridade, de corte nos gastos públicos e em que a confiança dos consumidores e agentes económicos cai face às perspectivas de grandes aumentos de impostos. Desde 2013, e resultado do programa de ajustamento entre 2000 e 2013, temos uma economia, mais aberta e mais exportadora, 2, um aumento no turismo que tem a ver com a reabilitação urbana dos centros das cidades, e 3, um controle da despesa pública e uma responsabilidade de rigor orçamental e uma trajetória descendente da dívida pública. Recuando ainda mais no tempo, a própria democracia nasceu em crise. Em 1973, deu-se um choque petrolífero e, consequentemente, uma crise internacional. A crise de 73-78 é, no fundo, uma sucessão de crises. Começou com uma crise externa. Depois tivemos o 25 de Abril em 1974 e depois temos conjuntamente a isto, mas ainda um bocadinho a seguir, o que podemos chamar um choque grande de população. Aquilo que uma economia, que faz uma economia recorrer ao Fundo Monetário é sempre a mesma coisa. É precisar de financiamento externo e ele não existir. Como vimos, algumas destas crises moldaram as grandes tendências da economia e da sociedade. Há 3 aspectos fundamentais a destacar: a importância do Estado Social, a abertura da economia ao exterior e a evolução da produtividade. A influência do Estado na economia cresceu muito e depressa logo após a Revolução. Fizeram-se nacionalizações súbitas e generalizadas. No final da década de 70, o Estado detinha quase todos os bancos, empresas de transporte, eletricidade e até tabaqueiras e cervejeiras. E, portanto, foi a expropriação dos grandes empresários, não de todos, e a integração do património que eles tinham no Estado. Isso criou um tal grande setor público que depois viria a gerar bastantes problemas por ter sido gerido de uma maneira algo ineficiente durante muito tempo. Eu diria que houve dúvidas sobre o modelo até 76, 77, mais socialista, menos
socialista. A partir daí, julgo que se assentou que iríamos ter um modelo de estilo europeu, com um Estado forte, mas de iniciativa privada. Mas, digamos, o fechar do ciclo acho que só aconteceu em 1989. O Estado investiu em reduzir a pobreza e aumentar as qualificações dos portugueses. Instituiu-se o pagamento de prestações sociais, contrataram-se funcionários públicos e construíram-se escolas, hospitais e estradas. Bem, o Estado tem um papel fundamental para combater a desigualdade em várias frentes, não só no desenho de políticas em determinados setores da sociedade que ajudam a combater a desigualdade social, como desde logo a mais evidente é a política educativa, como também depois a política de habitação, que infelizmente é um bocadinho o parente pobre das políticas sociais em Portugal, como também no acesso à saúde, mas depois também do lado das transferências. As transferências sociais são a maneira mais direta de aliviar situações de pobreza, porque realmente envolvem dar dinheiro às pessoas que têm menos. Se nós não tivéssemos transferências sociais, a taxa de pobreza em Portugal subia para mais do dobro. É assim, nós nas últimas 5 décadas tivemos ganhos incríveis, ou seja, nós hoje em dia conseguimos produzir gerações que têm um nível de qualificação na média europeia. Se olharmos para 5 décadas atrás, as raparigas não estudavam muito, os rapazes estudavam o mínimo indispensável e, portanto, o salto foi muito grande. Termos uma mudança de 2 para 11 anos de escolaridade é porque houve um progresso enorme no ensino e na educação dos portugueses. Uma das grandes conquistas do Portugal democrático. O país ficou melhor. Mas já se sabe, não há almoços grátis. Ao mesmo tempo que combatia a pobreza e melhorava as infraestruturas, o Estado cresceu em número de funcionários e investiu em projetos que não tiveram o retorno esperado. Quando chegamos ao início dos anos 2000, e com o abrandamento do crescimento económico, e também porque já não temos a pressão, porque já estamos dentro da zona euro, as taxas de juros baixam muito, beneficiamos de taxas de juros muito baixas por estarmos no euro, e houve uma desvalorização do problema do endividamento público. Nós vamos entrar, nessa altura, a partir de 2002, num ciclo muito longo, que só termina com a crise da dívida em 2013 e 2014, em que, com baixo crescimento, mas com déficits elevados, porque temos baixo crescimento, tentamos controlar o déficit. Ao tentarmos controlar o déficit, prejudicamos o crescimento. A adesão de Portugal à CEE, em 1986, marcou a segunda tendência da nossa economia, a abertura ao exterior. Quando pensávamos nos países que eram os nossos fornecedores, era em primeiro lugar a Alemanha e depois o Reino Unido. Não era a Espanha. E porquê? Porque havia uma certa desconfiança histórica relativamente à Espanha. Quando essa adesão acontece, basicamente estas dúvidas e estas reservas deixam de fazer sentido. Portanto, não há sequer possibilidade de ter qualquer tipo de barreira no comércio de Portugal versus Espanha. E aí este comércio vai ganhar o peso que normalmente teria e a Espanha vai emergir como o nosso principal parceiro comercial. O grande investimento dos primeiros anos da adesão, que foi o investimento da Auto Europa, em Palmela, e que transformou completamente a indústria portuguesa. Por um lado, houve toda uma especialização em torno da indústria automóvel, dos componentes do automóvel, em que hoje Portugal é um dos países mais competitivos da Europa. E, por outro lado, a indústria portuguesa foi obrigada a transformar-se e a atingir patamares de qualidade para poder fornecer essas grandes multinacionais. Na década de 80, especializámos-nos nas indústrias dos têxteis, do vestuário e do calçado. Mas à entrada do novo milénio, com a concorrência da Europa de Leste e da China, várias empresas faliram. O euro mudou os fatores de competitividade. A partir do momento em que Portugal decidiu aderir à União Económica e Monetária, decidiu abdicar de competir, tendo como principal fator de competitividade os preços, se quisermos, os custos baixos. Mas a economia ainda não estava preparada para isso. Nos últimos 10 anos, apareceram novas empresas competitivas. Os serviços, em particular o turismo, cresceram muito. Em 2022, as exportações alcançaram 50% do PIB, o maior valor de sempre. Em termos das empresas mais jovens e das mais tradicionais, de um modo geral, eu penso que a maior diferença será a capacidade de adaptação e de agilidade para resolver questões que vão surgindo ao longo do percurso. A economia portuguesa chegou a prometer muito,
Bem, podemos distinguir duas grandes fases do crescimento económico português em democracia. Uma nos primeiros 25 anos, até ao final da década de 90, em que a economia cresceu e convergiu, uma tendência que, aliás, já vinha do passado, e os últimos 25 anos, em que a economia estagnou e reduziu o ritmo de convergência para com os países europeus mais desenvolvidos. Chegámos à terceira característica que tem marcado a economia nas décadas mais recentes: a estagnação e a baixa produtividade. Porquê é que a economia travou? A resposta não é simples. Com a integração no espaço euro e no espaço de capitais da zona euro, o fluxo de capitais e investimento que vem do exterior começa a ser mal investido em Portugal. Portugal passa a ter taxas de juros mais baixas, mas também a investir pior o dinheiro, e ao fazê-lo acaba por reduzir muito a produtividade. Na economia, há empresas que, pela sua natureza, sofrem pouca concorrência do estrangeiro, tais como cabeleireiros e restaurantes. Mas há outras que concorrem diretamente com empresas de outros países, e disso depende o seu sucesso. É mais fácil esses setores não terem essa pressão competitiva e, sobretudo, serem protegidos por ligações ao sistema financeiro ou ligações ao sistema político que os impede, que os protege dessa concorrência, e ao protegê-los dessa concorrência prejudica a dinâmica, prejudica a produtividade e prejudica o crescimento. É fundamental investir em setores competitivos e na educação para gerar riqueza. Mas isso não basta. Temos hoje a geração mais qualificada de sempre. Contudo, a produtividade e os salários continuam aquém do esperado. As lideranças em Portugal, os empregadores, ainda têm um efeito de legacy muito forte, ou seja, a educação que tiveram não tem a mesma qualidade de educação que se faz hoje. Dados de 2018 mostram-nos que ainda 2/3 das empresas portuguesas não têm na sua equipa de gestão alguém com uma qualificação de ensino superior, o que também nos diz alguma coisa sobre o potencial de melhoria na forma como as nossas empresas são geridas. A questão para-se quando eles entram no mercado de trabalho. E aí encontram um mercado de trabalho que, em certo sentido, está melhor preparado para as qualificações dos seus pais. Porque em Portugal o adulto médio é ainda pouco qualificado. Aliás, na última década, os salários reais líquidos dos jovens com ensino superior em Portugal caíram cerca de 12%. E por isso, numa união económica e monetária, onde há livre circulação de pessoas, ideias, capitais, não é de surpreender que a imigração qualificada em Portugal esteja hoje em níveis historicamente elevados. Não é por acaso, quando imigram, conseguem ter mais capital, melhores lideranças, geram mais valor, são mais produtivas, têm muito melhores salários. Mas como evitar a fuga de cérebros? O diagnóstico está feito há muito tempo. Se nós vamos tentar acumular capital e entrar nos setores tecnológicos de ponta, para onde estamos a preparar estes jovens? Sem investimento estrangeiro, sem troca de ideias com o exterior, vai levar muito tempo. Agora, nós para atrairmos para Portugal esse investimento que gere emprego, que gere valor, que gere mais produtividade, precisamos que o contexto mude. Nós sabemos que temos uma justiça que não funciona bem, que temos muita burocracia, que temos uma máquina fiscal pesada, incerta. Esse diagnóstico está feito há 20 anos. Eu não vejo a automação como um inimigo do emprego, antes pelo contrário. Na realidade, se formos ver a história, sempre que há algum desenvolvimento tecnológico, existe uma oportunidade maior na capacidade de emprego que é gerado. Fala-se muito de, a automação pode nos roubar os trabalhos. No entanto, enquanto engenheira biomédica, também sei que existe muito rumo para a engenharia biomédica e a automação ajudar naquilo que nós vamos fazer agora. Se a geração dos meus pais foi um emprego para a vida, o meu já não é assim, e no futuro, cada vez mais, à medida que o desenvolvimento tecnológico acelera, isso não há hipótese, o reskilling, as pessoas aprenderem diferentes coisas e fazerem diferentes coisas ao longo da vida, é essencial para que não haja um estoque de desemprego muito elevado. Somos um país pequeno, com muito talento muito valorizado. Eu penso que a economia portuguesa devia se focar em fazer produtos de excelência, idealmente a pensar em criar marcas elas próprias que trazem um valor acrescentado, o talento que nós temos em Portugal, a capacidade de inovar que nós temos em Portugal é algo que vai perdurar crises se nós soubermos gerir bem. Alocar recursos, no fundo, é a maior tarefa de uma economia, e nessa capacidade de alocar esses recursos é que temos a diferença entre as economias ricas e as economias pobres.
Portugal já mostrou que consegue brilhar tanto como os seus parceiros europeus. O momento é de decisões importantes. Quebrar o círculo vicioso da estagnação e exige colocar o conhecimento e a inovação no centro. Afinal, que história queremos contar daqui a 5 décadas?